Vamos lá. Quero falar também agora sobre a questão jurídica de hoje no Acre. Pois bem, a respeito de hoje, pessoal, vamos lá. Eu entrei aqui no final do dia, sempre faço isso no final do dia. Eu entrei no portal do Tribunal, não é, de Justiça, TJC, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e observei, não é, procurei aqui se havia alguma publicação no Diário da Justiça eletrônico de lá, e descobri que não houve publicações da segunda vara. Hoje foi um dia tranquilo, né? Só houve publicações do Tribunal Pleno, deve ser algumas coisas jurídicas, que eu nem vou entrar aqui para olhar, varas criminais, comarca de Brasileia, enfim, que são criminal também, da região lá, comarca de Feijó, cível, comarca de Tarauacá, criminal, aí tem editais e demais publicações. Pois bem, nada que envolva, em termos de publicação, ok, algo da Telex Free. Então, fecho aqui. No entanto, ao entrar, não é, no processo principal, eu observei que existem 2 incidentes processuais instaurados. 2 incidentes que foram apensados ao processo. Virgem Maria, já sei, falei juridiquês e ninguém entendeu nada, o que é natural. Daí, eu, por ser uma pessoa comum, não é, procuro sempre trazer essa diferença, né, de explicações, enfim, né, para que as pessoas possam entender o que significam os termos. Pois bem, às vezes eu vou a um determinado local que tem aquela teoria, que tem a explicação do que seria. Na verdade, um incidente é algo que não diz a respeito do mérito do processo, entendeu? Ele surge no curso do processo, né? Ele pode realmente alterar o andamento do processo, pode interromper o processo, suspender, pode extinguir, ele pode mudar, né? Ele pode mudar o curso daquele andamento, daquele processo e até da sua decisão, não é? Mas ele não é a questão principal, tá? Ele é acessório em relação à questão principal. Por isso que chama incidental, entendeu? Ele é um acidente, vamos dizer assim, dentro dos autos. Então existe um incidente processual instaurado. E o que foi esse incidente? Aí é que está. Eles entraram, a empresa, né, entrou porque a empresa se chama Excipiente, esse é o nome técnico, não é? Eu já explico, muita calma nessa hora, com uma exceção de impedimento. E eu observo, então vamos falar o que é exceção de impedimento. Melhor assim, né? Melhor assim. Vamos lá. A exceção de impedimento, ela ocorre, não é? Quando existe alguma razão, que nesse caso o réu, não é? Acha que deve pedir o impedimento de alguma coisa no processo, que pode ser o juiz, por exemplo. Então vamos ilustrar dessa forma. Vamos imaginar que no caso da Telex Free, vamos imaginar que a promotora fosse parente, não é o caso. Não é o caso. Alguém entrou, desligue o microfone, por favor, senão não consigo falar. Obrigado. Deixa eu ver se entrou alguém novo na área aqui. Não, foi o microfone do meu amigo Florentino. Desculpa, Florentino, perdão. Mas o que acontece? O que é essa exceção de impedimento? Vamos imaginar aqui, criar uma situação, ok? Só para poder entender. Depois eu vou desdobrar o assunto. Então, o que acontece? Vamos imaginar que se descobrisse que a promotora, a doutora Alessandra, fosse parente direta da juíza, por exemplo. Aí você entra com essa exceção de impedimento. Existe aí uma suspeição, uma possibilidade de não haver um julgamento justo, por haver algum tipo de interesse. Vamos imaginar ainda que a juíza fosse parente, tá certo? Do Samuel Evangelista. Vamos imaginar isso. Pronto, você pode entrar com uma exceção de impedimento. Porque tudo que a juíza determina em primeira instância, se a empresa entra com algum tipo de medida para a segunda instância, como um agravo de instrumento, por exemplo, vai cair nas mãos de Samuel.
Agora, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Samuel Evangelista não deve ser parente da Eva Evangelista. Caberia uma exceção de impedimento nesse caso, mas eu acho que eles não são parentes. Não tenho certeza disso. Eu acho que caberia. Por quê? Porque a exceção é, que versa sobre fatos que são concretos, né, diretamente relacionados com a demanda. Estou lendo aqui, ó, se torna incompatível para julgar um determinado processo. O magistrado, em virtude de determinadas situações, pode correr o risco de deixar de julgar com imparcialidade necessária, beneficiando uma das partes da demanda, por exemplo. Tá? Isso, se for detectado no magistrado. Tá? Por exemplo, o magistrado julgar uma ação, por exemplo, a juíza julgar a questão daquelas quentinhas lá no Acre, por exemplo, que surgiu muito disso na internet. Ela seria objeto de exceção de competência. Exceção por impedimento. Por que isso? Como é que ela vai julgar um caso que envolve o próprio marido? Ora, ela seria imparcial, ela não seria imparcial, perdão, ela seria parcial. Então, não caberia a atuação dessa magistrada nesse caso. Então, a empresa entrou com essa medida, e era perfeitamente prevista no Código de Processo Civil, que eu já disse, que é aquele código que cuida do ordenamento dos processos, de como que eles funcionam, as formalidades e tal, aquela coisa toda. Pois bem, e observo aqui também, e isso é importante, que existem duas partes, o excipiente e o excepto. O que é o excipiente? É aquele que provoca. É a parte da ação que opõe qualquer espécie de exceção, não é? Que pode ser incompetência relativa, que é esse que eu acabei de colocar a respeito da juíza, certo? Incompetência relativa, suspeição. Não é? Incompetência quer dizer, perdão, incompetência relativa seria aquela em que a empresa suscitou há um tempo atrás que a juíza seria incompetente, não no sentido, digamos, de competência profissional, não é disso, é incompetência jurisdicional, ou seja, ela não seria uma parte que poderia julgar algo voltado, que a empresa acusada de atuar em algo ilícito, que teria natureza criminal, e ela é uma juíza, né, a juíza cor, como se diz em juridiquês, ela é competente para as causas cíveis. Entendeu? Isso seria uma incompetência relativa. Suspeição, algo suspeito, algo que se descobriu que possa, de fato, tornar o processo, digamos assim, desaguar para um julgamento injusto. Tá certo? É que às vezes eu fico pensando um pouco, pessoal, vou explicar por quê. É porque eu não quero usar o juridiquês, porque senão nós vamos sair do 6 e para o meia dúzia, aí não adianta. Então eu quero buscar um linguajar mais comum. Então há uma suspeição, algum tipo, vamos dizer que se descobre que a juíza tem uma amizade muito próxima com tal pessoa que frequenta a casa dela, e essa pessoa vai atuar. Olha só, isso é uma suspeição. Um impedimento, que é isso que eu acabei de dizer, uma litispendência, entre outras. Litispendência eu já falei o que é, aqui também não vou ficar dando aula de direito, porque nem professor eu sou nessa área e nem advogado sou, portanto não tenho essa pretensão. O que não impede, embora alguns advogados contestem, né, que eu já ouvi dizer que alguns fazem questão de dizer, mas ele não é advogado, conhecimento está aí, para quem quiser desfrutar dele, basta ter interesse, não é? Porque tem muitos profissionais que têm a OAB debaixo do braço e não têm formação nenhuma em especialização empresarial. E às vezes versam sobre esse assunto negocial de empresa sem sequer conhecer do ramo. E acham que estão navegando em águas tranquilas e podem falar sobre assunto que não sabem. Então, de certa forma, é preciso experiência profissional na área para que você possa falar a respeito. E eu trabalho com isso já há 10 anos, por isso que eu me dou ao luxo de falar sobre isso. Mas vamos lá. Na exceção de competência relativa, por exemplo, o excipiente é o réu. O que é o excipiente? É aquele que entra com a medida. Tá certo? E o excepto é o autor. Então, por exemplo, a empresa poderia entrar com essa... sendo excipiente contra o Ministério Público, por alguma razão. Já na exceção de suspeição ou impedimento, o excipiente pode ser qualquer das partes da demanda.
E o excepto será o juiz. Então, seria aquele caso que eu acabei de citar, que eu versei aqui. Mas existem outras exceções, tá? E aí é que eu chamo a exceção. O excepto aqui, no caso, que é a parte que está querendo se estirar do processo, que se joga sobre ela algum tipo de suspeição, algum tipo de restrição que a empresa está enxergando. Quem é? Ahá, está abreviado. Por quê? Porque como é segredo de justiça, a juíza sempre tem, por obrigação legal, ela não coloca os nomes completos. Tá? O que ela coloca? Ela coloca as iniciais. E isso acontece em processos de segredo de justiça. Por exemplo, como os processos de família, na vara de família. Quando existe o envolvimento de menores, não é? Você pode notar, não existe o nome do menor lá. Não se pode colocar o nome do menor. Você coloca as iniciais, ou coloca o nome da mãe por completo e outros. Mas geralmente nem o nome da mãe. O nome do pai vem só as iniciais, né? Então, por exemplo, vamos supor que o nome do pai é José dos Santos Pereira Lima. É, o doutor Lima, é meu cunhado. Foi de propósito. Então virá lá JSPL X, sei lá, o nome de um dos filhos dele lá. Tá certo? E também as iniciais, porque é segredo de justiça. E nesse caso, o excepto tá E ponto, aí vem aquele E comercial, sabe? Vem primeiro o E, a letra E, vem ponto E comercial, que é aquele S ao contrário, e Y ponto. Pessoal, quem será que é? Sabe quem eu acho que é? Eu tenho quase 100% de certeza. Ernst and Young. Ernst and Young. Eu sei que muitos conhecem quem é Ernst and Young. E muitos sequer sabem de quem se trata. E quem é Ernst Young? Nada mais, nada menos do que uma organização profissional e que presta serviços na área de consultoria. Eles são auditores independentes. Entendeu? Eles são auditores independentes. Então, provavelmente, por alguma razão, ou eles se candidataram, ou a juíza os nomeou, ok? Ou os nomeou, e por alguma razão, a empresa, que eu não sei, eu não tive acesso aos autos, repito, a empresa entrou com essa medida, tá certo? Exceção por impedimento. E por falta de uma, entrou com 2 exceções de impedimento. Contra o mesmo excepto. O mesmo excepto. Os dois estão aqui, ó, tanto em um quanto o outro. Bom, por que isso? Eu não sei. Como eu já disse, eu não faço análises muito além daquilo que eu tenho condições de detectar. E só o que eu consigo ver é isso. Então, a empresa já começou no primeiro dia do ano combatendo essa imposição, provavelmente desses peritos, Ernst Young, muito provavelmente, hein, pessoal? Eu não estou afirmando, mas eu tenho quase que certeza que tudo indica que são eles, não é? Então, por alguma razão, a empresa entende que eles não sejam adequados, não é? Por alguma razão que a empresa fundamentou, para exercer. Eles não têm a lisura necessária, na visão da empresa,